Olá a todos, meu nome é João Mazelli Gouveia e esse é o canal Literanálise. Vamos falar aqui nesse vídeo as minhas impressões, reflexões, interpretações do conto A Caolha de Júlia Lopes de Almeida, uma das fundadoras da Academia Brasileira de Letras, uma das primeiras feministas da literatura nacional. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse grande nome da literatura brasileira? Bora lá! Júlia Lopes de Almeida é considerada por alguns estudiosos como uma feminista, pois defendia a educação para as mulheres, o divórcio e o direito ao voto, além de refletir sobre o lugar da mulher no campo artístico. Assim, no início do século XX, a escritora experimentou a fama devido a seus textos e suas palestras. As obras da autora apresentam traços do realismo e do naturalismo, por isso são antirromânticas e, portanto, não recorrem a idealizações. A linguagem objetiva privilegia a razão e não o sentimentalismo. O conto A Caolha é um conto presente na antologia Ânsia Eterna, publicada em 1903. Nos traz uma bela reviravolta no final e faz refletir principalmente sobre a separação de quem se ama. Lembrando que eu não vou ler o conto na íntegra, tá, pessoal? Eu vou ler apenas alguns trechos mais relevantes, né? E vamos interpretando, contando a história aos poucos, tá? E também lembrando que eu li esse conto nesse livraço aqui, ó, os 100 melhores contos brasileiros do século passado, no caso, selecionados pelo Ítalo Morricone, da editora Objetiva, tá? Livro indispensável para você que curte a literatura brasileira, 100 contos dos mais variados tipos. Tem pessoas aqui, ó, tem autores como Machado de Assis, Caio Fernando de Abreu, Ivan Ângelo, Lima Barreto, João Baldo Ribeiro, de lá do início do século até o final. Aqui na descrição tem o link para você comprar esse livro na Amazon. Se você for assinante da Amazon Prime Video, você não paga o frete, tá? E usando o link, você também não paga nada mais para isso, ajuda a gente recebe uma comissãozinha aqui também, beleza? Você ajuda o canal mais um pouquinho. Lembrando também, como sempre, uma ótima dica de presente, hein? O meu foi presente, tá? Bom, vamos começar então? Pessoal, primeiramente eu gostaria de pedir a vocês que, apesar de eu ter mencionado o aspecto feminista da autora Júlia Lopes de Almeida, não nos atenhamos a isso na hora de analisar o conto, tá? Focos muito nichados tendem a diminuir e empobrecer nossa reflexão, embora é claro que seja relevante a informação, ok? Bom, começando, o primeiro parágrafo é uma descrição, 77 palavras descrevendo a mulher caolha em questão, algo que vai de encontro às recomendações. O início de um conto deve ser dinâmico, apresentando algum tipo de conflito já de cara, se possível, certo? Mas a descrição da Júlia é tão impactante, a caolha vai ficando mais e mais horrenda a cada linha que lemos, que terminamos o primeiro parágrafo sem fôlego e ávidos para saber que tipo de história essa pessoa irá protagonizar. E o segundo parágrafo foca precisamente no motivo do título. O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos. Não tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito horrível. Haviam-lhe extraído o olho esquerdo. A pálpebra descera mirrada, deixando contudo junto ao lacrimal uma fístula continuamente porejante. Era essa pinta amarela sobre o fundo denegrido da olheira. Era essa destilação incessante de pus que a tornava repulsiva aos olhos de toda a gente. Nossa Senhora, né? Meu Deus, que figura. Bom, nos é contado que a caolha, e veja, né, o personagem de fato não tem nome, tá? Isso é uma coisa interessante também. É chamado assim o conto todo. Bom, a caolha mora com o filho único. Os dois vivem uma vida humilde. Ficamos sabendo então que, apesar da vida difícil, viveram bem na infância do garoto. Porém, aos poucos, ele foi se afastando da mãe, inclusive fisicamente. Os beijos foram escasseando, também com o crescimento de Antonico.
Em criança, ele apertava nos bracinhos e enchia-lhe a cara de beijos. Depois passou a beijá-la só na face direita, aquela onde não havia vestígios da doença. Agora limitava-se a beijar-lhe a mão. Sabemos então, vemos aí que o garoto foi, se afastando aos poucos do contato com a mãe, ficamos sabendo então que o garoto sofria bullying, começou a sofrer bullying, por onde andava. Escola, vizinhança, Antonico não tinha sossego. Era conhecido como o filho da caolha. O garoto chegou a pedir à mãe que não o fosse buscar na escola. A mulher ouviu, ressentiu, mas acatou. Próximo dos 18 anos, o garoto conseguiu um trabalho por intermédio da própria mãe em uma alfaiataria. Ela explicou toda a vida do garoto ao mestre do lugar, que deu a palavra de que não deixaria que os outros empregados caçoassem dele, e assim foi. Antonico, depois de um tempo já na alfaiataria, se enamorou por uma vizinha e a felicidade que sentia era tanta que até sobrava um pouco para sua pobre mãe. Um dia em que viu os olhos da morena fixarem os seus, entrou como um louco no quarto da caolha e beijou-a, mesmo na face esquerda, num transbordamento de esquecida ternura. Aquele beijo foi para a infeliz uma inundação de júbilo. Tornara a encontrar o seu querido filho. Porém, a tal moreninha tinha questões práticas, Respondeu uma carta de amor dizendo que, caso os dois ficassem juntos, eles teriam de se mudar do bairro. Ela temia o risco de ser conhecida como Nora da Caolha. Olha só, que dilema, hein, Antonico? Antonico, então, despejou sua raiva na pobre mãe. Chegou um dia em casa e quis saber de uma vez por todas o que havia acontecido com o olho dela, Por que a vida dele era esse problema todo por causa desse olho? De onde vinha essa maldição, Ela apenas desconversou, dizendo que a causa não importava. O filho então informou que se mudaria dali, que não deixaria faltar os mantimentos, mas que se mudaria dando uma desculpa, de que o patrão pediu que ele morasse mais perto do trabalho e tal. Não colou. O embuste foi prontamente identificado pela mulher, que expulsou o filho com profundo desgosto. No dia seguinte, Antonico procurou a madrinha, que até então não tinha sido mencionada, pois queria voltar à casa da mãe, mas não sabia como fazer. Temos então essa heroína, a madrinha pega o rapaz e o leva até a casa da mãe na intenção de resolver o problema, revelando um grande segredo. E qual o segredo? A madrinha revela na presença da mãe e do filho. Ah, não tiveste culpa. Eras muito pequeno quando, um dia, ao almoço, levantaste na mãozinha um garfo. Ela estava distraída e, antes que eu pudesse evitar a catástrofe, tu enterraste-lhe pelo olho esquerdo. Ainda tenho no ouvido o grito de dor que ela deu. Nossa, gente, vocês imaginam essa cena? Um filho, criança, sem querer enterrando um garfo no olho da mãe. Pelo amor de Deus. Pois então, assim termina esse conto incrível, com essa revelação de que o mal que afetava Tunico havia sido causado por ele mesmo quando criança. E eu confesso que quando a mãe desconversou sobre o assunto durante aquele momento do conto em que ele vai confrontar ela, ele vai falar que vai se mudar, E ela diz que deixa pra lá, não vamos falar sobre isso. Eu ventilei essa possibilidade, mas Júlia Lopes foi super competente em conseguir entregar essa tensão no final. Eu não deixei de ficar meio absorto quando li essa revelação. Bom, a reflexão que a gente tem logo de cara é a ingratidão do filho, talvez. O amor que deveria ser incondicional será abalado com a chegada de uma moreninha da vizinhança? Você ficou com raiva do Antonico? Seja sincero. Ficou? Pensa comigo. Por outro lado, o rapaz já tinha sua renda há um tempo. Não é normal que com os seus 25 anos por aí, ele não pensasse em se mudar? Em ter sua própria vida, sua própria casa, enquanto ainda sustentava a mãe? A mulher teve razão ao enxotar o filho com tamanha rispidez quando ele,
mesmo de maneira dissimulada, anunciou sua mudança daquele local? Meus caros, ao meu ver, o conto se trata principalmente de separação. Essa sensação mista que mexe com todos nós. Não fora a própria mãe que arranjou o emprego para o garoto na época da oficina de alfaiate? Ou o que ela esperava? Tê-lo para sempre morando com ela? Temos razão quando nos sentimos traídos ao perceber que alguém que amamos pode viver longe de nós? Seja um companheiro, seja um irmão, um amigo, um filho, vale a pena cortar as asas de um pássaro para tê-lo sempre ao seu lado? E o Antonico, culpando sempre a maldição, né? A mãe e tudo mais, pelos seus problemas, e na verdade ele mesmo tinha causado. Quantas vezes quantas vezes eu mesmo, culpei os outros por algo que eu fazia a mim mesmo, sem saber, sem ter noção, em uma tenra idade talvez? Bom, essas foram as minhas reflexões sobre o conto A Caolha. Bom, é isso. E aí? Quais foram as suas reflexões dessa história? Interessante, né? Alguma coisa diferente que eu deixei de falar? Diferente do que eu pensei? Deixa aí nos comentários, esse vídeo existe para isso. Te convido a conhecer os outros vídeos aqui do canal e, para ajudar um pouquinho mais ainda, divulgue esse vídeo ou outro vídeo qualquer, né, no seu grupo do WhatsApp, grupo da família, grupo da faculdade, onde você achar que o vídeo vai ser aceito, o pessoal vai curtir, beleza? Eu te agradeço do fundo do coração. Bom, muito obrigado pelo seu tempo. Meu nome é João Mazelli Gouveia, esse é o canal Literanálise. Até a próxima.